Bom dia, meus amigos, tudo bem? Começando aqui mais um devocional com vocês. Essa semana a gente vai continuar falando um pouco sobre o que a gente falou semana passada. A gente falou de 1 Coríntios, mas eu comentei da gente falar sobre Tiago e hoje eu quero continuar no mesmo fio que a gente iniciou semana passada. Antes disso, como de costume, eu quero fazer uma oração, pedir para que o Senhor abençoe a sua semana, pedir para que o Senhor possa agir na sua vida. A Bíblia diz que de Deus é todo querer e também o realizar, então que Ele possa querer coisas boas para você, que você possa saber aquilo que Ele quer para você através de tudo que Ele tem falado ao seu coração. Então vamos orar juntos nesse momento. Senhor, nós te agradecemos pelo teu favor, pelo teu amor. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Senhor, te agradecemos porque o Senhor nos corrige quando necessário, Senhor. Nós sabemos que é necessário. Deus, nós amamos o Senhor, nós queremos estar contigo, Senhor, e pedimos, Senhor, que a cada dia o Senhor possa gerar em nós, Senhor, esse ser cristão, o Senhor possa gerar em nós essa vontade, o Senhor possa gerar em nós esse amor por Ti, Senhor. Nós queremos viver a Tua vontade, nós queremos caminhar contigo, Senhor, onde quer que o Senhor vá, que o Senhor possa agir, Senhor, não só em nosso favor, quando nós estamos longe, Senhor, mas realmente, Senhor, em nosso favor, para que nós estejamos cada dia mais perto, Senhor, que essa seja a nossa oração, seja o nosso querer, seja a nossa vontade. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. É isso, queridos. Hoje nós vamos ter o nosso momento devocional. Na semana passada eu falei sobre a gente falar sobre um versículo que está em Tiago 1 e hoje eu vou falar sobre esse versículo. A gente não teve tempo hábil no nosso devocional anterior para isso e agora nós vamos fazer. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20, o seguinte: Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu vou ler de novo com vocês, eu queria que você prestasse bastante atenção nesses versículos, porque a gente vai discorrer um pouquinho sobre eles aqui rapidamente. Ele diz: tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Por quê? Pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Amém? Queridos, tem um outro versículo que eu gosto muito, eu vou ler com vocês aqui, que está em Provérbios, e a Bíblia diz o seguinte, em Provérbios 17, versículo 28. Ela diz assim, ó: até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a sua língua, parecerá ter discernimento. Aqui nós estamos falando de algo um pouquinho diferente, mas ele está dizendo que até a pessoa que é insensata, se ela tiver em silêncio, ela passa por sábio. Se ela contiver a sua língua, ela parecerá ter discernimento. É isso que o versículo está dizendo, né? Que muitas vezes a gente... aquele ditado popular, né? O peixe morre pela boca. E muitas vezes a gente realmente faz com que as pessoas tenham um preconceito sobre nós. E no momento que a gente abre a nossa boca para falar, esse preconceito se torna um conceito... vamos dizer assim, definitivo. É verdade, essa pessoa ela realmente não tem discernimento nenhum, ela não tem filtro, ela fala pelos cotovelos além do que ela precisava falar. E algo que muitas vezes acontece na nossa vida é simples. A gente acha que a gente tem que ter opinião sobre tudo. Se alguém falou alguma coisa, você tem que falar, já vi, já sei, já estive, já fui. Então, assim, eu acho que a gente falou sobre um outro contexto de 1 Coríntios na semana passada, eu tenho até o versículo aqui, a gente diz sobre o orgulho, né? E daí a gente fala que os pães sem fermento são o pão da sinceridade e da verdade. Então, assim, eu acho que a diferença do orgulho para aquele que é humilde é dizer, eu não sei. Eu não sei a resposta, eu vou procurar saber, eu vou procurar entender melhor sobre isso, ou eu não sei, mas tal pessoa pode falar com você sobre isso. Então, essa, esse é o exercício da nossa vida. Muitas vezes a gente morre pela boca porque a gente acha que a gente tem que opinar sobre todas as coisas. E realmente, né, existem muitas coisas que eu não tenho opinião, existem muitas coisas que eu não sei. E isso não é comigo, é com você, com todos nós. Cada um de nós temos algo que a gente não sabe, muitas coisas, né? Às vezes.
A pastora Marciana sempre diz o seguinte, que quem sabe de muita coisa não é especialista em nada. Né? É um exemplo, por exemplo, sobre a palavra. Né? Muitas vezes a gente tenta se especializar em muitas coisas e a gente é raso em todas elas. Então, existem aí professores, por exemplo, que a pessoa ela não dá aula de todas as matérias. É o professor de letras, ele vai dar aula de inglês, espanhol, de português. É o professor de matemática, que pode dar aula de matemática, física, e tem N professores. Então, a gente vê a diferença na vida das pessoas que são especializadas. Eu tive um professor na faculdade de Direito Tributário que ele era um exímio professor. Ele era muito, muito, muito bom. Ele sabia eu não me lembro nem o código que nós usamos na época, mas um baita de um livrão, e ele sabia todos de cabeça. Ele falava e ele sabia o que ele estava falando, ele tinha propriedade naquilo. Então, provavelmente, se eu perguntasse sobre uma área penal para ele, ele não saberia me responder, ou talvez alguma área muito específica ele não tivesse uma opinião. Ele falou, já ouvi falar, mas não sei, mas naquilo que ele fazia ele era bom. Então a gente tem que pensar sobre isso, sobre como fazer. E voltando para Tiago 1, o versículo 19 e 20, a gente vê Tiago dizendo, né, que a gente seja pronto para ouvir. Essa é a primeira orientação. Ser um ouvido para as outras pessoas, muitas vezes, é a melhor coisa que a gente pode ter. O que acontece? Às vezes as pessoas não falam as coisas, às vezes as pessoas seguram as coisas para elas, e por esse motivo as pessoas adoecem muitas vezes. A gente vê bastante gente doente porque elas não externalizam aquilo que elas estão pensando. E às vezes você ouvir uma pessoa, ela pôr para fora aquilo, na verdade é tudo que ela precisava. Ela não precisava de uma opinião, ela não precisava que você soubesse sobre um assunto, ela só precisava dizer. Mas ser um ouvido, eu acredito que é muito mais do que só ouvir, né? Porque tem vezes que a gente diz que é um ouvido, mas a gente julga aquilo que as pessoas falam, né? E a Bíblia diz, Jesus diz, olha, eu não vim aqui para julgar, eu vim para salvar. Existirá um momento no julgamento, eu estarei lá, mas nesse momento eu estou aqui para salvar. Então que a gente saiba ouvir e ter compaixão, ter empatia das pessoas. Às vezes a pessoa vai vir e vai falar realmente um monte de situações encavaladas, um monte de abobrinha, vamos dizer assim, para você, mas saiba ouvir, e talvez o que a pessoa vá realmente, talvez seja essa palavra, vomitar na sua frente, seja algo que faça com que ela fique curada. Então deixa a pessoa falar, deixa a pessoa dizer o que ela precisa dizer, oriente depois disso, porque a Bíblia diz, sejam todos prontos para ouvir, tardios em falar e tardios em irar-se. Então existe um momento de fala, se necessário, mas a gente tem que saber como fazer isso, né? É muito mais sobre ouvir, é muito mais sobre a gente estar com as pessoas do que realmente a gente buscar falar tudo que a gente tem para falar, né? E eu gosto muito do versículo 20, Tiago 1:20 diz assim, pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Ele termina o versículo 19 falando assim, também sejam tardios para irar-se. E ele fala, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Então, queridos, o que ele quer dizer aqui é que realmente a nossa ira, ela é corrompida. A nossa ira, ela é pecaminosa muitas vezes. A nossa ira, ela é parcial. Ela é sobre algumas coisas, vamos dizer assim, exagerada. A nossa ira vai sempre ver o nosso lado. A nossa ira, ela não é tardia, né? Como tá dizendo aqui, que a gente espera, se acalma, respira e a gente se ira. E a gente acredita que muitas vezes a ira que a gente tem, ela produz a justiça de Deus. E na verdade, a ira que a gente tem, muitas vezes ela produz parcialidade, ela produz divisão, ela produz situações assim que realmente não deveriam existir. O problema, muitas vezes, é essa soberba, esse orgulho que nós falamos semana passada em achar que aquilo que a gente faz pode ser comparado àquilo que Deus faz. A gente pensar sobre nós numa medida totalmente diferente daquela que o Senhor nos deu. Então a gente pensa que aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está se irando, isso produziria a justiça do Senhor. E realmente, a Bíblia está dizendo que não. Então pense comigo, a gente se ira tentando produzir justiça. A gente se ira julgando, dando veredito, agindo muitas vezes nos momentos que a gente não deveria agir, porque a Bíblia diz no versículo anterior que a gente deve ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Então ela está falando, seja tardio para irar. Demore, entendeu? Essa é a palavra. Respira mais uma vez. E muitas vezes a gente não tem
Isso, né? E um dos frutos do Espírito Santo é esse autocontrole, a gente se acalma, a gente conseguir controlar os nossos ânimos, sejam eles muito alegres, muito nervosos, muito tristes, mas a gente ser, na verdade, ter essa temperança. Então, se a Bíblia já diz que a gente deve ter temperança, se a Bíblia já diz que a gente deve ser tardio para irar, se a Bíblia diz essas coisas, por que que a gente acha que a nossa ira vai produzir justiça divina? Quem somos nós? Essa é a questão. Muitas vezes a gente está se sentindo a última bolacha do pacote. A gente acha que a nossa ira ela vai fazer com que as coisas aconteçam de uma forma melhor, porque o nosso pensamento ele é maior, nosso pensamento ele é mais ele é definitivo, ele é inteligente. Então, assim, gente, não é que a gente não deva se irar, mas ser tardio em irar-se. Primeiro a gente deve ouvir, e a gente deve ouvir muito bem. A gente deve ser bons ouvidos. A gente não deve ser ouvidos que zombam, né? A gente não deve ser ouvidos, por exemplo, que ouvem e ficam quietinhos, mas ouvem para fofocar. A intenção não é receber informação para você usar contra aquela pessoa, para você usar numa conversa. A intenção não é você falar sobre isso. O pastor Júnior, meu amigo, sempre diz que a gente tem que ter o filtro das 3 peneiras. E as peneiras são o seguinte: a pessoa está lá para ouvir, senão não fale sobre ela. Você falaria na frente da pessoa, né? Não, não falaria, então não fale. Você recebeu essa informação direto da pessoa, você viu ou alguém falou para você? Não, alguém me falou, então não fale. E daí tem mais uma peneira que eu não vou lembrar agora de cabeça, acho que eu até falei as 3, mas a gente tem que pensar, se fosse sobre você, você gostaria que estivessem falando isso sobre você? Não, então se o que você vai dizer não passa sobre essas 3 peneiras, talvez você não deveria dizer, né? Não tem esse negócio. A gente até estava brincando esses dias, o pessoal falando assim, né? Quantas vezes a gente ouve as pessoas chegarem, você ficou sabendo do Lucas? Nossa, ó, irmão, vamos fazer um pedido de oração para você. Mas na verdade, daí ela fala tudo que ela tem para falar, faz aquela fofoca e no final ela termina com, mas vamos orar, né? Então assim, na verdade, a gente não tem o intuito de que essa pessoa seja salva. Nossas palavras não existem compaixão. A nossa palavra ela realmente só está disseminando ódio, disseminando coisas que não deveriam. A gente está realmente não ouvindo, a gente está não sendo tardio para falar, a gente está causando ira nas outras pessoas com as nossas falas, então causando inimizade, causando situações desagradáveis. Então pense, tem um outro ditado popular que diz o quê? Quando um não quer, 2 não brigam. Então, assim, como que você briga com alguém que não quer brigar, né? Eu vou terminar esse momento pensando sobre essa questão de ira e justiça, né? Ira do homem e justiça de Deus. Uma vez eu estava dirigindo o carro e eu fechei um moço. Eu não prestei atenção e eu realmente fechei a pessoa. E o cara buzinou para mim, mas buzinou que a buzina cantou uma orquestra. E aí eu voltei o carro, né? Eu não tinha visto. E eu baixei o vidro, ele baixou o vidro, ele veio bravo, ele fez assim, eu falei assim, desculpa, amiga, eu não te vi, cara. Você me perdoa, eu não te vi. A hora que eu falei isso, ele... Tipo assim, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Porque na verdade era para ele me xingar, eu xingar ele, a gente passar um tempão se xingando, ia parar no sinaleiro, um apontando o dedo pro outro, alguém ia dar seta, ia virar na rua e ia acabar. Esse moço não sabe como é que briga, não é pedindo desculpa. Então, na verdade, as nossas ações também vão ser reações das outras pessoas. A gente consegue realmente, através da sabedoria, isso não é orgulho, mesmo que eu tivesse errado ou certo, a gente desarma as pessoas com a nossa forma de agir. E isso é para o bem, eu não estou falando de desarmar a pessoa para o mal, mas você causa na pessoa uma estranheza sobre aquilo, né? Você pode mostrar para a pessoa que talvez aquilo que ela está vivendo, a forma como ela está fazendo as coisas, não são a forma que ela deveria fazer. E isso pode levar essa pessoa para Jesus, e em nome de Jesus que leve as pessoas para Jesus. Eu vou terminar aqui, e eu estou olhando a minha Bíblia aqui, eu lembro até hoje, eu estava lendo a minha Bíblia um tempo atrás na igreja, e do nada eu peguei e derrubei uma xícara enorme de café na minha Bíblia. E o versículo que estava aberto era muito engraçado, a Bíblia dizia assim, não se ire, e isso não leva a nada. Eu falei, nossa, que engraçado, né? Bem no momento onde eu peguei e derrubei um monte de café na minha Bíblia novinha que eu tinha acabado de ganhar, aparece esse versículo. Gente, mas é isso, tá?
A gente não vai conseguir colocar esse vídeo no Instagram, dessa vez por conta do tamanho dele, tá? Ficou um pouquinho extenso, mas eu queria muito que você compartilhasse, que você passasse para as pessoas que precisam, mas lembre, você não precisa se irar, você tem que lembrar que aquilo que é ira em você não vai produzir justiça de Deus. Ser pronto para ouvir, tardio em falar e tardio em irar-se. Que essa semana seja uma semana onde essas palavras estejam latentes no seu coração e que o Senhor realmente, eu sei que você talvez não goste do que eu vou falar agora, mas que Ele te dê a oportunidade de colocar isso em prática. Mas não com o intuito de te reprovar, mas que em nome de Jesus, esse pôr em prática essas coisas, possa mostrar que você está crescendo, possa mostrar que você está sendo sábio, humilde e preparado cada dia mais para ser uma pessoa como Jesus, ser mais santo, mais justo, mais parecido com Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana, que você possa compartilhar esse vídeo com mais alguém e na semana que vem nós estamos juntos, tá bom? Um abraço e até mais.